Boa noite, meu povo. Meu nome é Giovanna e hoje eu vou introduzir para vocês sobre gestão patrimonial. Tá, mas o que é gestão patrimonial? É um serviço de administração e de controle de bens, direitos e obrigações de uma empresa. O objetivo da gestão patrimonial é manter e crescer o patrimônio da empresa com o objetivo de melhor aplicação do capital para a tomada de decisões. E para exemplificar a tomada de decisão, a gente pode colocar em pauta o tombamento, que é uma identificação patrimonial. Basicamente, a empresa vai pegar uma identificação numérica individual para cada bem patrimonial que ela mantém, utiliza e que deve fazer manutenção. Então, cada bem ele vai ter um código, como se fosse um código de barras, para a empresa poder ter um controle do que ela tem posse. E o primeiro passo para a implementação da gestão patrimonial na empresa é o inventário. O inventário é o controle dos bens que compõem o ativo imobilizado da empresa, ou seja, são aqueles bens que são tangíveis. Então, móveis, imóveis, é, carros, veículos, todos os que são utilizados dentro da empresa para que ela funcione, eles precisam de controle, de um inventário. Então, é realizado um cadastro, identificação e marcação, até para a empresa ter um controle do que está saindo e entrando, do que está sendo descartado e não está sendo descartado, como eles estão fazendo a utilização desses bens que são tangíveis. Além do inventário possibilitar que a empresa tenha um relatório de administração detalhado dos bens que estão dispostos a ela ou não, esse inventário também serve de compliance para os clientes que são externos, ligado direto ou indiretamente com essa empresa. Então, quando a empresa for lançar um balanço patrimonial, vai estar em conformidade com as informações que elas têm internamente. Então, serve de confiança também ter as informações todas precisas do que a empresa tem ou deixa de ter. E dentro desse controle da gestão patrimonial tem também um tombamento, o que eu falei anteriormente, só que a gente vai entrar um pouquinho mais detalhado nele. Ele tem um processo de entrada de um bem permanente no sistema da gestão patrimonial. Ele atribui exclusividade na divisão do patrimônio e registra o bem da instituição para formalizar o termo de tombamento. Então, esse produto que é tombado, ele precisa ter uma descrição sucinta, precisa ter uma descrição complementar, o fabricante, a marca, o modelo, o número de série e o ano de fabricação. Então, se for tombar um computador, precisa ter toda essa informação. É como se fosse um código de barras realmente para escanear o que a empresa tem para ter esse controle. Tá bom, mas realmente tem necessidade de realizar tombamento dos ativos imobilizados da empresa, dos bens que a empresa possui? Eu vou passar para vocês alguns dos benefícios de realizar o tombamento desses bens patrimoniais. Então, tem identificação, como eu informei, para tombamento, cada bem que é tombado, ele precisa de um número de série, então é um número único, não é repetido, é como realmente se fosse um código de barras. Cada produto tem a sua identificação, o que já facilita a localização e o controle dele. Porque quando eu quero o produto, eu já sei qual que é o número que eu tenho que colocar lá para saber como que ele se encontra, onde é que ele está. Tem a proteção, então o tombamento traz essa questão da preservação dos bens, evita perda e furto e alienação dos bens, o que já entra na identificação, porque cada bem eu já tenho um número de série específico. Tem a conservação também. Ele ajuda a manter e a preservar os bens e evita deteriorização desnecessária. O que acontece? Para tombamento, eu preciso que meu bem tenha um ano de fabricação. Então, dentro do tombamento, eu já sei quando que eu devo trocar o meu bem para não ter despesas desnecessárias futuras, porque eu já sei quando eu devo trocar, já sei quando aquele bem vai se deteriorar. E também já prolonga a vida útil desse bem, né? E tem a preservação de contas também. Eu já estou comprovando o que eu tenho e o que eu deixo de ter. Então, tem esse controle de entrada e saída dos bens. Toda empresa precisa de passos iniciais para uma boa gestão patrimonial. Então, eu tenho que saber o que eu estou fazendo e o que eu estou deixando de fazer para que eu possa ter uma tomada de decisão certa, mais assertiva do que errônea. Então, eu preciso de algumas implementações e de alguns passos, como, por exemplo, a implementação de um sistema de gestão. Então, tem softwares
que otimizam atividades como controle de ativo fixo e catalogação de bens. Então, tem os softwares que são criados exatamente para realizar esse tipo de catalogação e de controle de bens. Tem o inventário de bens também. Eu posso fazer a identificação de cada um deles através de placa, adesivo ou até mesmo de fichas. Tenho que avaliar aqueles bens que são existentes, os ativos que são existentes. Tenho que saber identificar o custo de cada um deles e o valor justo de cada um deles também. Por isso que eu tenho que estar atualizado também no mercado, saber quais o valor dos bens e como eu posso negociar com eles. Avaliar a vida útil de cada um dos itens. Como para tombamento eu preciso de um número de fabricação, então eu tenho que estar ligado na durabilidade dos equipamentos e materiais essenciais para o meu setor no qual eu sou alocado. E eu tenho que conciliar também o físico e o contábil. Os bens do inventário eles devem ser identificados, incluindo os sem registros contábeis e os registrados, mas ausentes fisicamente. A gente pegou como exemplo de empresa de gestão patrimonial a DGM, que é a Diretoria de Gestão de Materiais. Ele é um órgão vinculado ao Decanato de Administração, que tem como objetivo a questão de atividades de extensão nas universidades. Nas suas atividades, ela englobam a administrar as atividades referentes ao almoxerifado central e subalmoxerifados, bem como relacionada à gestão do acervo patrimonial móvel da Universidade de Brasília, inclusive seu desfazimento e gestão de catálogo de materiais. Então, eles têm essa movimentação de entrada e saída de materiais constantemente. A DGM, ela possui a coordenação do almoxerifado central, como já bem dito, que fica responsável por receber, tratar, conservar e distribuir os materiais, e coordenação de patrimônio. Fica responsável também pelo registro e incorporação junto ao sistema de gestão de patrimônio. A coordenação de patrimônio ela fica responsável por registrar as aquisições, as doações dos projetos e perdas de material. Então, mensalmente, eles emitem um relatório mensal de bens permanentes e realizam a conciliação mensal patrimonial em conjunto com a contabilidade. Então, como eles têm essa movimentação constante de entrada e saída de materiais, eles têm já essa questão de implementação já mais a fundo na questão da gestão patrimonial. No Brasil, apenas 10% das empresas médias têm planejamento de longo prazo. Nessa pesquisa em questão, 100 empresas foram entrevistadas e apenas 10% delas possuíam uma estratégia clara para os próximos 3 a 5 anos. Normalmente, uma gestão patrimonial tem uma visão de 3 a 5 anos das metas que eles querem alcançar e do que eles precisam fazer para alcançar essas metas. Isso foi tudo por hoje. Espero ter sido didático. Um ótimo semestre. Tchau, tchau.